Tô com uma insôniazinha aqui, resolvi gravar um vídeo sobre algumas reflexões, apesar do horário, né? É uma insôniazinha, fico pensando nas coisas, daí eu não durmo, mas se eu apagar a luz, ficar tudo quieto, eu durmo. Mas como faz ali bastante tempo que tá assim numa correria de exames, preparativos para cirurgia do Arthur, e agora acabou tudo essa parte, tá tudo aguardando a cirurgia, e agora faltam 2 dias, né? Aí eu pensei assim, poxa, 2 dias. 2 dias passa tão rápido, né? Quando a gente espera 2 dias, demoram. Mas quando a gente tá ali na ansiedade de alguma coisa que ao mesmo tempo é necessário, é importante para a saúde dele. Ah, mas não é necessariamente bom, assim, ter que fazer uma cirurgia no cérebro tão delicada, né? No tronco cerebral. Então, como a gente já trilhou esse caminho, né? A gente, eu digo, a gente família, junto com o Arthur, é, a gente sabe mais ou menos o que nos espera, né? Ele já fez muitas cirurgias, quase 20, relativas à parte neurológica e também às sequelas de questões neurológicas, a partir da cirurgia principal e maior que ele fez em agosto de 2011. E agora, 11 anos depois, né, vai fazer uma nova intervenção também no tronco cerebral. Trocando em miúdos, assim, o tronco cerebral é a parte mais nobre do cérebro e fica lá no meio de tudo. O cérebro tem aquela parte que a gente conhece quando a gente estuda anatomia, que é aquela parte que tem tudo, aquela parte em curvinhas assim, né? Sei lá, vou chamar de curvinhas para falar de um jeito bem simples. E no meio do tronco cerebral, por isso que se chama tronco, é como se fosse uma árvore, né? A copa da árvore é toda aquela massa do cérebro e no meio tem o tronco. Ali passam as questões mais nobres e mais vitais do cérebro, né? E essa região específica da cirurgia do Arthur é por onde tem todo o centro de comando de todos os movimentos do corpo, do ritmo da respiração, do batimento cardíaco, tudo que tem de movimento no nosso corpo, não só movimento de membros, andar, se mexer, tudo que gera movimento até na parte fisiológica do corpo, o controle é ali, né? Eles chamam de cérebro reptiliano, porque é a parte assim mais ancestral do nosso cérebro. E tá lá no tronco, bem no meio de tudo, justamente por ser muito nobre e muito importante. Então, para fazer uma cirurgia dessa, diferente de outras cirurgias onde você pode lá usar um robô ou fazer uma cirurgia aberta e visualizar, né? O cirurgião visualiza a área da cirurgia. No tronco cerebral não tem como fazer isso, porque tá lá no meio de tudo. Então, é por isso que, né, no hospital lá onde o Arthur vai fazer cirurgia, eles usam um neuronavgador. É um equipamento onde você vai atravessando várias estruturas, eles acham o melhor caminho para tentar dar um mínimo de déficits e de sequelas possível para chegar até o local da lesão, local que precisa ser feita a cirurgia e poder intervir. Outra coisa também é que, pelo tecido ser muito nobre, como é típico de algumas cirurgias desse tipo, você não pode tirar uma margem, você não pode tirar ali um tecido, alguma região em volta, porque é muito, muito nobre. Então, você tem que interferir o mínimo possível para que não tenha sequelas. O Arthur tem sequelas da primeira cirurgia, como ele enxerga duplo, ele ficou com uma pupila dilatada, então ele tem diplopia, ele tem algumas dificuldades visuais, ele perdeu alguns movimentos dos olhos para sempre, então ele não consegue virar o olho nem para cima nem para baixo, o olho dele fica mais retinho e ele mexe um pouco para os lados, isso gera algumas dificuldades. Ele teve na época um déficit motor em todo o lado direito do corpo, então ele ficou com todo o lado direito paralisado, apenas o lado direito. Teve aptose de pálpebra, então a pálpebra ficou caída um tempo. Esse déficit motor, ele recuperou em partes, mas ele tem hemiparesia. Hemiparesia é como se fosse uma paralisia cerebral, né? Mas não é, tipo, assim, tão debilitante que a pessoa não consiga se mexer, mas que afeta um lado do corpo, no caso dele, o lado direito. Então, por isso que ele ficou com uma dificuldade no crescimento, do lado direito do corpo ficou com uma diferença entre uma perna e outra, o pé dele cresceu torto, então por isso que no final do ano passado ele fez uma cirurgia no pé para reposicionar o pé, foi uma cirurgia assim bem
complicadinha, assim, teve que abrir o pé. Praticamente você quebra o pé, faz ali como se fosse um quebra-cabeça do pé, monta de novo, coloca uns pinos, inverte tendões para tentar deixar um pé numa posição mais normal possível. Não é um pé novo, não é um pé normal, mas ajudou muito ele na marcha, ajudou nessa diferença de altura que ele tinha entre uma perna e outra, então, assim, deu uma qualidade maior para ele. Apesar de que ele ainda tem algumas dores, aí tem que usar uma palmilha especial, que também machuca o pé, então, assim, isso foram coisas que o Arthur aprendeu a conviver. Ele não lembra, como ele tinha 3 aninhos, faz 11 anos já, ele tinha 3 anos de idade, agora ele tem 14, ele não lembra como é que era antes dessas cirurgias, e não lembra como é que é não enxergar duplo. Então tem muitas coisas que para ele é a realidade dele, é a vida dele, ele se adaptou assim, né. Por um lado isso é bom. Por outro lado, por a gente não tá num momento, assim, que a gente vai explorar o resultado da cirurgia, a gente já tem uma ideia da região que vai ser operada, como que vai ser, muito provavelmente a gente espera que não, a gente reza que não, a gente torce que não, a gente manda a nossa energia para que seja, assim, o mais perfeito possível, mas é muito provável que ele tenha um novo déficit motor do lado direito do corpo, que ele vai ter perdas motoras importantes, que ele vai ter que, como da primeira vez, né, ele ficou sem andar, ele voltou a usar fralda, ele era muito pequenininho, fazia pouco tempo que ele tinha saído da fralda, mas, né, e para a realidade de um adolescente de 14 anos, isso é totalmente diferente para a autoestima dele, para a autonomia, para um monte de coisas. Então, claro que isso é uma preocupação, né? Se eu falar para vocês assim, eu tô super tranquila, vai estar tudo certo. Claro que a gente torce, a gente espera isso, eu creio muito nisso. Eu sinto uma paz, eu sinto, assim, que realmente há um propósito que ele precisa fazer essa cirurgia, não fico muito questionando, assim: o porquê, por que que meu filho tem que passar por isso de novo?" Eu já passei dessa fase, assim, da negação, do porquê, do susto, do sobressalto, até um pouco de um desespero, "Meu Deus, mas" porque algo que eu já disse um tempo atrás, assim: tudo bem, a gente enfrenta esses déficits, essas sequelas. O Arthur é um menino muito guerreiro, muito feliz, muito bem-humorado. Que bom que ele é assim, porque ele vai ter que superar essas sequelas, essas coisas que ele ficou. Mas eu não imaginava, jamais imaginei que ele fosse ter que fazer a mesma cirurgia de novo, jamais. E me lembro conversando com uma amiga, acho que uns 4, 5 anos atrás, e eu falei para ela o seguinte: olha, desde que o Arthur não tenha que fazer de novo aquela cirurgia que ele fez com 3 anos de idade, que foi muito difícil, depois teve infecção, meningite, ficou meses internado. Assim, a infecção na meningite, no cérebro, para quem ainda tem válvula, é uma coisa bem difícil de ver, eles tiram a válvula ventrículo peritoneal para fora, fazem uma DVE, aquilo ali fica saindo infecção e você vai vendo assim, né? Eu não vou nem descrever muito, mas é bem pesado de ver saindo infecção do cérebro. E aí eu falei assim, desde que eu não tenha que passar por nada parecido com aquela cirurgia dos 3 anos de idade, o resto a gente enfrenta. Porque tem que fazer cirurgia no pé? Vamos fazer. Tem que fazer cirurgia no olho?